Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira com mais uma edição de O Gol no Mercado, trazendo as principais notícias do mercado da bola no Brasil e no mundo. Hoje, dia 25 de agosto, uma data importante porque falta uma semana para termos o encerramento da janela de transferências. A janela de transferências do verão europeu, na maioria das ligas, se encerra no dia 1º de setembro, ou seja, a próxima segunda-feira, é assim na Premier League, em La Liga também. E no futebol brasileiro, essa janela do inverno aqui no Hemisfério Sul se encerra no dia 2 de setembro. Então, são os últimos dias para os times buscarem reforços para disputar os campeonatos lá no futebol do velho continente, ou então para essa reta final no Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, os times brasileiros buscando seus reforços. Então temos muitas notícias, claro, tudo em tempo real em ogol.com.br, e aqui a gente vai atualizando para vocês. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião sobre cada uma dessas negociações. Se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos começar aqui com uma notícia envolvendo o Palmeiras e Andréas Pereira, um namoro antigo, um namoro que já aconteceu no começo de 2025 e terminou com uma rejeição por parte do Andréas Pereira. Naquele momento ele entendia que era melhor para ele seguir no futebol europeu, mas ao que tudo indica agora a opção é que ele seja um jogador do Palmeiras muito em breve. O negócio deve ser fechado nos próximos dias, tá? O que acontece? O Andréas Pereira tem contrato com o Fulham apenas por mais uma temporada, ou seja, se encerra no meio do ano de 2026. Em janeiro de 2026, ele pode assinar pré-contrato com qualquer time, então é de interesse do Fulham fazer um negócio neste momento. O Andréas Pereira não foi nem relacionado para o jogo do Fulham pela segunda rodada da Premier League contra o Manchester United nesse final de semana, um empate em 1-1. E a proposta do Palmeiras é de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões e meio de reais na cotação, na última cotação que a gente acompanhou, né? É uma proposta que é metade do valor oferecido pelo Palmeiras no começo de 2025, mas é por conta dessa relação do contrato dele estar chegando agora numa reta final e o Fulham entendendo que também vale a pena negociar e pronto, né? Fenerbahçe da Turquia e Olympique de Marseille também têm interesse no jogador, mas o meia de 29 anos entende que é melhor ele ir para o Palmeiras neste momento, né? 29 anos, está pensando, quem sabe, em seleção brasileira, a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, além do que chega num time que compete por títulos. O Palmeiras aí brigando pelo título brasileiro, sonhando também com o título da Copa Libertadores. A ideia do Andréas Pereira é aproveitar essa plataforma, né, esse trampolim que o Palmeiras pode oferecer para, quem sabe, disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O torcedor do Palmeiras tem uma lembrança muito forte do Andréas Pereira, mas como rival, né? Foi dele aquela falha na final de 2021 na Libertadores que proporcionou ali ao Daverson marcar o gol do título alviverde, mas o Andréas deu a volta por cima, se recuperou, depois foi jogar no futebol inglês e agora, ao que tudo indica, será jogador do Palmeiras muito em breve. Vamos lá, 2 reforços chegando no Vasco, chegando no futebol europeu aqui. A gente trouxe na semana passada o interesse do time Cruz Maltino no zagueiro Robert Renan, jogador que foi revelado pelo Corinthians e defende o Zenit na Rússia. Pois está aparentemente tudo certo aqui. Ele já chegou ao Rio de Janeiro para assinar um contrato de empréstimo por 1 ano e até falou que é a realização do sonho da família dele, ele jogar pela equipe do Vasco. O jogador foi revelado pelo Corinthians, foi negociado com o Zenit em 2022, mas não se firmou no futebol russo, está indo para o seu 3º empréstimo, né? Ele já foi emprestado para o Internacional no ano passado e depois foi para a equipe do Al-Shabaab da Arábia Saudita, onde jogou até a metade do ano. Então vai para seu 3º empréstimo, um jogador jovem, 21 anos apenas, e que sempre pareceu muito promissor, então parece ser uma boa contratação para a equipe do Vasco, que perdeu para o Corinthians no final de semana, está em situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro, pode entrar na zona de rebaixamento ainda nessa segunda-feira e precisa de reforços para essa defesa, né? Fez negociações aqui, saiu gente, precisa repor esse setor defensivo. E também está buscando reforço lá para frente. E aqui está chegando também por empréstimo de 1 ano o meio-atacante Matheus França, também jogador de apenas 21 anos, um jovem talento. Chega com esse vínculo por empréstimo de 1 temporada até a metade do ano que vem.
O Matheus França, que é um jogador revelado pelo Flamengo, que encantou num jogo do Sub-20 do Flamengo contra o Botafogo, encantou o John Textor, né? Dono do Botafogo e então dono do Crystal Palace. O Crystal Palace foi lá e fez um investimento de 20 milhões de euros, tinha a proposta ainda de mais 5 milhões em bônus que acabaram não sendo pagos, mas uma boa quantia que rendeu a equipe do Flamengo, e no Crystal Palace não conseguiu se firmar, né? Ele está lá desde a temporada 2023-2024, sofreu muito com lesões, com problemas musculares, problemas físicos, apareceu em apenas 24 jogos na equipe inglesa, com 2 gols e 2 assistências, ele que fez parte do grupo campeão da Copa da Inglaterra na temporada passada da equipe do Crystal Palace, chegando aqui para, quem sabe, ajudar a equipe do Vasco a evitar mais um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E já que a gente falou de Crystal Palace, tem mais gente saindo lá e foi a grande notícia do final de semana. O Eze chegando e sendo apresentado pela equipe do Arsenal, um negócio que todo mundo dizia que já estava totalmente certo, que estava confirmado como jogador da equipe Gunners, né? Só que ele foi apresentado antes da vitória do Arsenal contra o Leeds por 5-0, fazendo a festa da torcida no Highbury. Aliás, do Highbury não, né? No Emirates Stadium. Ele que era torcedor do Arsenal desde a época ali do Highbury. Um jogador que torcia pelo Arsenal, fez parte das categorias de base, sempre quis jogar pelo Arsenal, acabou não tendo oportunidade, foi para o Crystal Palace e esteve nas últimas semanas negociando com o rival, o Tottenham. O negócio esteve bem encaminhado, o Tottenham estava sozinho nesse negócio, o Tottenham chegou a fazer acordo com o Eze, com o Crystal Palace, mas o Daniel Levy, que é o dono do time, ele fica preso nos detalhes, demorou para acertar. Nessa, o Arsenal perdeu o Havertz machucado, entendeu que era importante buscar mais um nome, foi atrás do Eze e fez uma negociação bem expressa em poucas horas. Apresentou uma proposta de 60 milhões de libras, com mais 7 milhões e meio de libras adicionais, né, em bônus possíveis, e ele assinou com a equipe do Arsenal, porque aí depois, quando pintou o seu ex-amor, né, o seu time do coração, ele acabou preferindo jogar pela equipe dos Gunners. Contrato de 4 anos com opção de um 5º ano, vai vestir a camisa 10 do Arsenal e deixou o torcedor do Tottenham bastante incomodado aqui com essa situação, né? Inclusive tinha um mural já pintado do Eze usando a camisa do Arsenal, que foi vandalizado por torcedores do Tottenham na madrugada aí, nesse final de semana ali próximo ao estádio do Emirates em Londres. É isso, pessoal, ficamos aqui com mais uma edição de O Gol no Mercado. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e de conferir todas as notícias do mercado da bola do Brasil e do mundo em ogol.com.br. Valeu, aquele abraço!